Tudo bem, pessoal? Nesse bloco agora, na unidade didática 2, a gente vai trabalhar talvez com o ponto mais importante da unidade, que é te dar confiança para você separar os 3 orçamentos: fiscal, seguridade social e investimento. O investimento e o investimento do fiscal e seguridade social, você já tem uma noção por quê. No investimento fica apenas as empresas estatais independentes. Mas o que é que entra aqui mesmo das empresas estatais independentes? A gente vai aprofundar agora. E depois o que sobra, que é administração direta, incluindo os poderes, autarquias, fundações públicas e empresas estatais dependentes. Aí aqui a gente vai ensinar como é que a União vem trabalhando isso e como o seu estado e município pode fazer da mesma forma. Perfeito? Então vamos lá. Aspectos estruturais identificando e segregando os 3 orçamentos. Então, primeiro, a LOA, conceito. A Lei Orçamentária Anual, o orçamento propriamente dito, estima as receitas que o governo espera arrecadar ao longo do próximo ano e fixa as despesas, os gastos a serem realizados com tais recursos. Essa lei deve ser elaborada em consonância com os objetivos do PPA, as diretrizes da LDO, os princípios orçamentários e os dispositivos constitucionais e legais que regem o sistema orçamentário brasileiro. Até aí, tranquilo. Aí chegamos agora no que está na Constituição. Isso aqui é muito importante. Se a gente for ler a Constituição a rigor, você vê que ela dá a entender alguns pontos de vista que na prática não se confirmam. É isso que a gente vai mostrar para você agora. Então você está vendo aqui que o conceito de orçamento fiscal é poderes, fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. É o que a gente chama de exagero de amplitude. Por que tem um exagero de amplitude aqui? Porque na verdade, não é toda entidade da administração direta que vai ficar dentro do orçamento fiscal. São apenas as autarquias e fundações públicas e as empresas estatais dependentes, que não são todas as estatais. As outras estatais, que são as independentes, vão estar no orçamento de investimento, que é o que já está aqui embaixo. Sobre o orçamento de investimento, é importante deixar claro que ficam de fora as despesas operacionais. Então, no orçamento de investimento, pessoal, só entram as despesas com investimento. Daqui a pouco a gente vai explorar que despesas são essas. Perfeito? E chegamos agora no orçamento da Seguridade Social, que diz que no orçamento da Seguridade Social abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Ou seja, quem é a ela vinculado? Aí seria aqui as 3 áreas: saúde, assistência social e previdência social. Então, saúde, assistência social e previdência social, essas três áreas do gasto, todas elas estão dentro do orçamento, certo, da Seguridade Social. Ou seja, se você é uma autarquia, se você é uma fundação pública, se você é uma empresa estatal dependente, se você é um órgão da administração direta ou um poder, e você tem algum gasto com saúde, assistência ou previdência, certo? Esse gasto aí você considera como despesa da Seguridade Social, perfeito? Então vamos lá. Chegamos agora no que diz a LDO sobre quem faz parte do orçamento da Seguridade Social. Resumo: compreenderão o conjunto das receitas e despesas dos poderes, fundos, órgãos, autarquias, fundações e as empresas públicas, que é esse aqui que está no final, que são empresas estatais dependentes, ou seja, que recebam recursos do Tesouro Nacional. Tudo isso aqui, ó. Essas 3 linhas aqui significam uma coisa: empresas estatais dependentes. É isso que significa isso. E quem está, no caso da União, dentro do Orçamento Fiscal e Seguridade Social, é obrigado a usar o CEAF na modalidade total. Perfeito. Tranquilo. Quem fica de fora? Fica de fora os fundos de incentivos fiscais, que estão na LOA 2020, os conselhos profissionais e as empresas públicas que recebem recursos mediante participação acionária, eu já falei que o nome disso aqui é AFAC, adiantamento para futuro aumento de capital, e nesses 2 casos aqui, as empresas que atuam como fornecedores. Ou seja, se você é uma empresa estatal independente e você recebe dinheiro, vamos lá, se você recebe dinheiro para gerir um fundo, você não está gerindo com base na amizade, você está sendo remunerado para gerir aquele fundo, com ônus e bônus. Se você é uma empresa estatal independente, você fornece um serviço para o Tesouro Nacional, para o Orçamento Fiscal e Seguridade Social, você vai ser remunerado mediante um serviço que você prestou. Ou seja, você está atuando como fornecedor nesses 2 casos.
E no primeiro caso, você está recebendo dinheiro em função do aumento da participação acionária. Nesses três casos, você pode ser uma empresa estatal, mas você continua sendo independente. Você não vira dependente só por causa disso. Ou seja, esses itens aqui que estão no final. Perfeito? Os três fornecedores aqui. Agora chegamos na primeira fase, que é a gente identificar e chegar a uma conclusão de como é o orçamento de investimento no detalhe. Vamos lá. Então, o orçamento de investimento na LDO, né, todo ano muda a LDO, o número, mas os artigos permanecem basicamente os mesmos, diz o seguinte: o orçamento de investimento previsto no artigo 65, parágrafo 5º do inciso 12 da Constituição, abrangerá as empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social a voto, ressalvado o disposto no parágrafo 5º desse artigo, e dele constarão todos os investimentos realizados, todos, independente da fonte de financiamento. E aí como é que funciona? Eu trouxe aqui um exemplo. Eu trouxe aqui um exemplo de uma empresa estatal e do Programa de Dispêndios Globais. O que é o Programa de Dispêndios Globais? O Programa de Dispêndios Globais é o programa que realmente tem todas as receitas e todas as despesas daquela empresa estatal. Quem tem Programa de Dispêndios Globais? Tanto as empresas estatais dependentes quanto independentes. A diferença é que dentro desse Programa de Dispêndios Globais você vai ter receitas e você vai ter despesas. Essas despesas aqui eu separei da seguinte forma: despesas operacionais, 60%, demais despesas, 10%. E só sobrou 30% de investimento. Aí, isso é o que eu quero que você saiba. Quem é que vai para o orçamento de investimento? Para o orçamento de investimento, que é a LOA da União, que é a LOA do Estado, que é a LOA do município, só vai 30%. Então, é preciso que você dê o comando, você que é responsável por assessorar a elaboração do orçamento, até para você não fazer um orçamento de investimento que não tem nada a ver e colocar tudo lá. Você não tem que colocar tudo. Você só coloca no orçamento de investimento o que for despesas com investimento das empresas estatais independentes. As despesas operacionais e outras despesas que não sejam investimento ficam de fora. Então esse é o meu recado. Só que a minha pergunta, na prática, como é que a União, o que é que a União considera como despesa com investimento para estar nos 30%? Então esse slide aqui é o slide dos 30%. Por quê? Porque as empresas estatais independentes, elas seguem a Lei 6.404, contabilidade societária pura. Então, o que é que se considera como investimento para fins de LOA? Aquisição de bens classificáveis no ativo imobilizado, excetuados que envolvem arrendamento mercantil, benfeitorias realizadas em bens da União e benfeitorias realizadas à infraestrutura de serviços públicos concedidos à União. Ou seja, dois tipos de benfeitoria. Ou benfeitoria a bem público, ou benfeitoria a serviço público concedido pela União. 2. Mais qualquer aquisição do ativo imobilizado, exceto se for por arrendamento mercantil. Perfeito? Então, isso é o que entra nos 30%. Aí continuamos aqui. De onde vem o dinheiro para pagar isso? Gerados pela própria empresa, participação da União no capital social, e aí você vai ter aqui a FAC, da própria empresa controladora mediante empréstimos, de operação de crédito junto a instituições financeiras e outras operações de longo prazo. A gente viu nos blocos anteriores que nessas operações de longo prazo foram colocados debêntures. Nenhum problema quanto a isso. O importante é que o orçamento de investimento ele se sustenta por si só. E as empresas cuja programação consta integralmente no orçamento fiscal ou da Seguridade Social, de acordo com o disposto do artigo 5º dessa lei, não integrarão o orçamento de investimento. Ou seja, quem é o artigo 5º dessa lei? São as empresas estatais dependentes. Ou seja, se você é uma empresa estatal dependente, você fica fora do orçamento de investimento. Está aqui, está na LDO. Se a sua LDO não tem isso, coloque para evitar qualquer bola dividida na hora da elaboração da LOA. E não se aplicam às empresas integrantes do orçamento de investimento as normas gerais da Lei 4.320. Então, só para deixar claro, se você é uma empresa estatal dependente, você deve, ao mesmo tempo, cumprir a Lei 6.404 e a Lei 4.320. Se você é uma empresa estatal independente, você só está no orçamento de investimento, você só segue a Lei 6.404. Você não segue nada da Lei 4.320. É o que está escrito aqui. E aí, tranquilo. Chegamos agora no orçamento da Seguridade Social. O orçamento da Seguridade Social, como a gente disse, ele é responsável por 3 grandes áreas do gasto: saúde,
assistência social e previdência social. Vamos lá. Aí eu trouxe aqui um exemplo do âmbito federal. O Ministério da Saúde, que existe, não mudou. O Ministério da Saúde ele está todo no orçamento da Seguridade Social. E aí você está vendo aqui que, inclusive, tem a contribuição patronal. A contribuição patronal ela entra no orçamento da Seguridade Social. Por quê? Porque é um gasto com o pessoal. E aquelas pessoas fazem parte do Ministério da Saúde. Perfeito? Aqui você tem juros, outras despesas correntes, investimentos. Continuando, você vai ter aqui inversões financeiras e acabou. Moral da história. Eu quero que você assimile isso agora. Se você, no seu município, no seu estado, vai elaborar o orçamento da Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde ela deve estar integralmente no orçamento da Seguridade Social. Mesmo que sejam despesas com juros, mesmo que sejam despesas com amortização da dívida, não importa. Essas despesas fazem parte, foram criadas em função da saúde. Então, os gastos da Secretaria da Saúde, todos, entram na Seguridade Social porque são despesas com saúde, integralmente. Inclusive a despesa com o pessoal, perfeito? Isso é importante. Inclusive despesas com terceirizados. Tudo entra na Seguridade Social porque tudo isso é gasto com saúde. Eu trouxe outro exemplo agora que é o âmbito federal também. O INSS. O INSS, como ele cuida da Seguridade Social, principalmente a questão da Previdência, ele está 100% no orçamento da Seguridade Social. Perfeito, pessoal? É outra entidade que está 100% lá. O normal, o mais comum é parte dos meus gastos estão na Seguridade e parte está no fiscal. Mas existem órgãos que 100% estão na Seguridade. É isso que eu quero que você associe. E você vai associar isso com uma coisa simples. Se a essência daquele órgão é saúde, assistência ou previdência. Se a essência do órgão for, ele está 100% com o pé na Seguridade Social. Se for parte, aquela parte entra para Seguridade Social. Perfeito? E aí, o orçamento da Seguridade Social na LOA. Você está vendo aqui que na LOA você vai ter o orçamento fiscal, trouxe aqui um exemplo, 1 trilhão. O da Seguridade Social, 1 trilhão. E você está vendo que do orçamento da Seguridade Social, certo? Do montante fixado, parte dele vai vir do orçamento fiscal. E aqui tem esse artigo, que é justamente o artigo que diz o seguinte, olha, eu vou precisar quebrar a regra de ouro. Esse artigo aqui, pessoal, esse parágrafo 2º aqui, é aquela situação que diz o seguinte, olha, eu preciso quebrar a regra de ouro, mas eu não posso quebrar a regra de ouro já na elaboração da LOA. Então eu coloco uma quebra condicionada, que essa quebra da regra de ouro está condicionada a uma aprovação posterior por parte do Congresso Nacional quando foi enviado um crédito suplementar especial. A gente falou isso aqui em vários momentos da aula, agora eu estou mostrando o artigo, certo? Está aqui. Perfeito? Ó, créditos adicionais, ó, mediante maioria absoluta do Congresso Nacional. Maioria absoluta. Esses créditos adicionais vão ser o quê? Vão ser os créditos suplementares ou os créditos especiais. Perfeito. E agora a gente vai falar aqui das fontes da Seguridade Social. As fontes vão ser sobre as contribuições patronais do empregado ou do empregador. Você vai ter aqui as receitas sobre o faturamento. Você vai ter aqui a CONFINS, ou no caso aqui a COFINS. E aqui você vai ter a CSLL. Você vai ter aqui de outros trabalhadores, concursos prognósticos, importador de bens ou serviços. Você já notou que agora eu estou falando só da Previdência, tá? Estou falando aqui da Previdência, na verdade eu estou falando de tudo, na verdade. Seguridade Social, estou falando de saúde, assistência social e previdência social. Só que você está vendo aqui o seguinte, que em alguns casos, parte do dinheiro só pode ser usado para benefícios. Ó. Esses aqui só pode ser para benefício. Esse aqui só pode ser para benefício. E esses outros aqui, eles podem ser para Seguridade Social como um todo. É o que significa. Então, o concurso de prognósticos, a receita do concurso de prognósticos, ele pode ser para saúde, para assistência ou para previdência. Mas a contribuição patronal só pode ser para o benefício previdenciário. Perfeito? É o que está aqui. As receitas dos estados do Distrito Federal destinadas à Seguridade Social corresponderão aos respectivos orçamentos não integrantes do orçamento da União. Então, isso aqui é outra dúvida básica. O que um estado vai gastar em saúde,
ele já tem que cumprir os limites constitucionais baseados na arrecadação de impostos. Então, por exemplo, um Estado, ele deve aplicar pelo menos, certo, 12% dos impostos líquidos em saúde. O mesmo Estado deve aplicar pelo menos 25% dos seus impostos em educação. Na unidade didática 3, a gente vai fazer uma simulação com o município, calculando todos os limites de saúde, educação e outros limites constitucionais para você ficar com essa mecânica dos valores, certo, na sua mente. Isso aí vai ter na unidade didática 3, vamos ter algumas simulações. Perfeito? Voltando para a LDO, o orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas a atender ações de saúde, previdência e assistência, e os recursos vão vir da onde? Das contribuições previstas no artigo, das contribuições sociais previstas na Constituição todas, com exceção do salário e educação, a contribuição para o plano de Seguridade Social do servidor, do orçamento fiscal e outras receitas de órgãos que pertencem exclusivamente ao Seguridade Social. Então, se a Secretaria de Saúde faz um empréstimo, aquele empréstimo entra como receita da Seguridade Social. Se a Secretaria de Assistência Social faz... E aí chegamos agora na classificação funcional. Essa classificação funcional você vai ver que a gente já estudou ela, só que agora ela vai ser muito útil para a gente separar o que é do orçamento fiscal do que é do orçamento da Seguridade Social. Então vamos lá. Vamos para o ponto mais importante. 8, 9 e 10. Preste atenção. As funções 8, 9 e 10 são as funções que estão relacionadas diretamente à Seguridade Social. Ou seja, qualquer gasto dentro dessas funções, ainda que sejam com subfunções atípicas, porque você aprendeu lá na unidade didática 1 que eu posso combinar funções e subfunções diferentes, ainda que seja uma subfunção atípica, aquela subfunção, ao estar atrelada à função 8, 9 e 10, ela se converte em despesa do orçamento da Seguridade Social. Por outro lado, essas subfunções aqui, 241 a 244, 271 a 274, 301 a 306, esses três conjuntos de subfunções, para onde quer que eles sejam usados, certo? Eles vão sempre manter a característica deles, que é ser do orçamento da Seguridade Social. Ou seja, o orçamento da Seguridade Social ele sempre ganha. Ou ele ganha na função, ou ele ganha na subfunção, porque ele preserva a característica original dele. Perfeito? E aí, para não ficar só nisso, eu trouxe aqui uns exemplos para a gente chegar à conclusão. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Assistência social, previdência e saúde. No orçamento fiscal, praticamente 100% está na Seguridade Social. Só tem esse cara errado aqui, ó. Esses 10 milhões aqui. Com certeza, esses 10 milhões aqui, que deve ser esse gasto de assistência social, deve ser de alguma unidade que não está 100% na Seguridade Social. Seria uma exceção, seria uma coisa remota. Porque se você viu que o grosso daqui, aqui a gente tem, ó, 93 bi, 772 bi, 128 bi, bilhões. De 93 bi, apenas 10 milhões ficou aqui na Seguridade Social. O resto é tudo Seguridade Social. Ou seja, moral da história, se você pertence à função 8, 9 e 10, você está na Seguridade Social. A não ser que você tenha uma boa explicação e prove por A mais B que você é do fiscal, como nesse caso aqui, 10 milhões de reais em 93 bi. Certo? Aí outro ponto importante, você está notando que normalmente função legislativa, uma parte está no fiscal, uma parte está na Seguridade. Segurança, uma parte está no fiscal, uma parte está na Seguridade. É o comum. Habitação só está aqui no fiscal. Saneamento também está 100% na Seguridade Social. Desporto e lazer está 100% no orçamento fiscal. Então, normalmente, dentro de um ministério, você vai ter ao mesmo tempo gastos no fiscal e na Seguridade Social. É raro você ter um ministério ou uma área só com orçamento fiscal, mas você está vendo que existe isso aqui. Beleza? E nas operações especiais não é diferente. E na reserva de contingência também não é diferente. Você vai ter nos dois. Agora chegamos na função
legislativa, só fazendo um detalhamento. Você está vendo que a função é legislativa. Mas você está vendo que dentro da função legislativa você tem uma subfunção, que é uma subfunção da Seguridade Social. Ela está integralmente na Seguridade Social. Você vai ver que a mesma coisa acontece na função judiciária. Então, continua aqui com 901. Ou seja, moral da história. Se eu tenho uma subfunção que era da Seguridade Social e essa subfunção foi passear em outra função diferente, não importa, aquela subfunção mantém a carga da Seguridade Social. Foi isso que eu expliquei antes, agora eu estou demonstrando com números. E nos encargos especiais você vai ter a mesma coisa, você vai ter parte, aqui até a atenção básica. A atenção básica fica 100% também na Seguridade Social. E aqui você vai ter um misto. Com certeza essas outras transferências, ou esses outros encargos especiais, eles foram incorporados. Atenção, eles foram incorporados. Atenção, eles foram incorporados lá na função 8, 9 e 10. E ao serem incorporados na função 8, 9 e 10, eles perderam a característica dele de operações especiais e passaram a ser também na Seguridade Social. Perfeito? E aí, última pergunta. E a contribuição patronal dos regimes previdenciários? Tanto faz você ser um servidor da Seguridade Social como demais servidores. Você vai entrar como orçamento da Seguridade Social. E aí, para provar isso, eu trouxe aqui, ó. Eu peguei aqui uma entidade do orçamento do Ministério da Educação. Você está vendo que a contribuição patronal e a contribuição do servidor faz parte do orçamento da Seguridade. Ou seja, isso aqui é orçamento fiscal e isso aqui é orçamento da Seguridade Social. Ok? E aqui você tem recursos livres da Seguridade Social também faz parte da Seguridade Social. Ou seja, o mais comum é que você tenha sempre, por exemplo, em ministérios como a da Educação, parte no fiscal, parte na Seguridade Social. E aí, aqui está o resumo. Qualquer gasto na classificação institucional de órgão que atua integralmente na assistência social, previdência social e saúde faz parte da Seguridade Social. Qualquer gasto nas subfunções típicas de assistência social, que é o 241 a 244, 271 a 274, que é da Previdência Social, na saúde, 301 a 306, independente da função a qual estejam, também faz parte da Seguridade Social. E qualquer gasto de outras funções, faltou a palavra gasto, qualquer gasto de outras funções que estejam inseridos nas funções 8, 9 e 10, independente da função a qual pertence. Ou seja, não importa de onde você veio, o importante é que agora você está dentro da função 8, 9 e 10. Bem-vindo, você faz parte do clube da Seguridade Social. Perfeito, pessoal? E aí eu vou passar um dever de casa para você. Como o seu ente chega nesse montante do orçamento, chega ao montante do orçamento da Seguridade Social? Poste no fórum. Então, o seu dever de casa é pegar a sua LOA e estudar, verificar qual é a lógica que o seu ente atua, como é que ele contabiliza a contribuição patronal, como é que ele contabiliza as subfunções e as funções. Lembrando que as funções e subfunções, elas são obrigatórias para todos os entes da federação, com os mesmos códigos e com o mesmo pensamento. Então, isso que é feito na União deve ser feito da mesma forma no seu estado e no seu município. Vamos avançar agora para o próximo tópico, porque você vai fazer essa tarefa aí. Se você quiser dar uma pausa e depois voltar no vídeo, fica à vontade. Agora a gente vai falar do orçamento fiscal. O orçamento fiscal, pessoal, você chega nele por eliminação. Simples assim. Então você está vendo, eu vou usar a mesma lógica que eu usei no Seguridade Social. Eu tenho aqui a função legislativa. O que não for Seguridade Social é fiscal. Ou seja, você tem um órgão. Tudo que não tiver na função 8, 9 e 10, tudo que não tiver nas subfunções da função 8, 9 e 10, o que sobrou vai para o orçamento fiscal. É assim que a gente calcula. Perfeito? E aí, última dinâmica, né, dessa aula, considerando as premissas do governo federal, segrega as despesas a seguir dentro dos 3 orçamentos: fiscal, Seguridade Social e investimento. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou deixar para você aqui agora, eu vou te dar agora 10 minutos para você refletir em cima desse exercício que está no slide. E aí, daqui a 10 minutos, você despause e volta no vídeo para ver se a sua análise bateu com a minha. E qualquer coisa, você vai no fórum e a gente discute. Beleza? Então, vamos lá. A partir de agora, pausa, 10 minutos. Beleza? Você já voltou e agora a gente vai resolver a questão. A nossa dinâmica. Então, vamos lá. Despesas com o pessoal de uma empresa estatal independente. Isso aqui fica fora da LOA.
Não entra nem no orçamento fiscal, nem seguridade social, nem investimento. Despesas com aquisição de equipamentos de uma empresa estatal independente. Isso aqui entra no orçamento de investimento. Despesas com o pessoal de uma empresa estatal dependente. Área de infraestrutura. 10 milhões, sendo 2 mil de contribuição patronal. Então, 8 milhões vai para o orçamento fiscal e 2 milhões vai para o orçamento da Seguridade Social. Despesas com o pessoal de uma autarquia na área de saúde. Tudo, os 10 milhões, vai para o orçamento da Seguridade Social. Todas as despesas vinculadas nas funções 8, 9 e 10. Orçamento da Seguridade Social. Todas as despesas vinculadas nas subfunções 241, 242, que estejam em funções diferentes das funções 8, 9 e 10. Orçamento da Seguridade Social. O que não tiver aqui, mas que pertence a entidades da administração direta, autarquias e fundações públicas e empresas estatais dependentes, é porque faz parte do orçamento de investimento. Ok, pessoal? Então foi um prazer. Eu considero que essa foi uma das aulas mais importantes do nosso curso, certo? Espero que tenham aprendido bastante. Revise quantas vezes quiser. Jogue suas dúvidas no fórum. O que a gente puder fazer para te ajudar, vamos fazer. Encerramos por aqui. Até a próxima. Fiquem com Deus.